Centenas de milhares de turistas encenam tentar colocá-la de volta no lugar para tirar fotos legais, mas alguém pode realmente salvar a Torre Inclinada de Pisa? Essa torre é um dos exemplos mais famosos da arquitetura medieval e faz parte de um complexo chamado Campo dos Milagres de Pisa. No século XII, quando a construção começou, era bastante incomum uma torre cineira ficar longe da catedral. Mas essa não é, obviamente, a característica mais exclusiva da torre. Na verdade, ninguém planejou incliná-la, mas coisas acontecem, você sabe. Ela começou a se inclinar para o sul logo após o início da construção, por causa do solo macio sob suas fundações. Aquele solo não aguentou o peso do mármore branco e começou a ceder. Os construtores decidiram ser criativos e adicionar cada andar seguinte em um ângulo diferente para corrigir a inclinação, mas isso não ajudou. Depois que 3 dos 8 andares foram concluídos, a inclinação estava piorando tanto que eles tiveram que interromper o processo para resolver o problema. Por causa de um grande conflito entre Pisa e a cidade-estado de Gênova, a construção ficou parada por cerca de 100 anos. Esse tempo foi o suficiente para o solo ficar em melhores condições. Um novo arquiteto se encarregou do processo e, em 1372, a torre estava pronta, com inclinação de 1,6 graus. Uma lenda popular diz que Galileu Galilei, um famoso astrônomo e físico italiano, deixou cair 2 pesos diferentes da torre para provar que objetos mais leves e mais pesados caem na mesma velocidade. Se essa lenda for verdadeira, ele teria feito isso quando a torre estava inclinada em cerca de 3 graus. Quase 3 séculos depois, um arquiteto que trabalhava na torre queria mostrar ao mundo as belas esculturas de sua base, na esperança de aumentar seu valor. Infelizmente, isso fez com que a construção se inclinasse como nunca antes. Ops! Mas apesar de tudo isso, o principal símbolo de Pisa conseguiu sobreviver a pelo menos 4 grandes terremotos. Descobriu-se que o solo moldável impedia que a torre ressoasse com o movimento sísmico do solo. Em meados do século XX, quando a torre já estava inclinada a 5,5 graus, as autoridades italianas decidiram convidar especialistas para evitar que ela caísse completamente. Ideias sobre como preservar esse antigo monumento chegaram de todo o mundo, e eles criaram um comitê internacional especial. O pessoal teve a ideia de extrair o solo abaixo da fundação norte da torre para colocá-la de volta na posição vertical. A equipe fez simulações por computador e decidiu dar vida ao plano antes que fosse tarde demais. Trabalhadores enrolaram faixas de aço ao redor do primeiro nível da torre para proteger a pedra. Eles colocaram uma quantidade impressionante de pesos de chumbo no lado norte da torre e a conectaram a cabos no subsolo. Então eles começaram a perfurar e remover o solo, passo a passo. Esse método funcionou e ajudou a puxar a torre contra a direção da inclinação. A equipe teve que repetir o processo ao longo de vários anos em 41 locais diferentes ao redor da torre. Isso é que é perseverança! Em maio de 2008, a torre terminou de se endireitar e finalmente parou. Ela perdeu um total de 48 centímetros de inclinação. Nada mal. Os engenheiros acreditam que ela permanecerá forte por pelo menos mais 200 anos. E com a tecnologia do futuro, deve ser fácil consertá-la novamente e deixá-la assim por mais 800 anos. Ou quem sabe, talvez os robôs descubram como preservá-la. Portanto, você não tem motivos para se preocupar com a Torre de Pisa, mas pode se preocupar com o futuro de outras torres inclinadas ao redor do mundo. A Torre do Sino de Surhusen, na Alemanha, manteve o título oficial de torre de igreja mais inclinada do mundo por anos. Ela foi construída em granito há mais de 625 anos em solo pantanoso. A fundação foi feita de troncos de carvalho. A água no solo realmente ajudou a preservá-la. Quando o solo foi drenado no século XIX, a madeira se deteriorou e a torre começou a se inclinar. Tiveram que fechar a torre para reforçá-la, e ela tem funcionado como uma igreja desde que voltou a ser segura. No verão de 2022, outra torre alemã bateu o recorde da torre cineira de Surhusen. Uma comissão especial mediu a inclinação da torre de Gau-Weinheim, 5,42 graus. É uma torre fortificada medieval e seu sino ainda toca 3 vezes ao dia. A torre do relógio mais famoso do mundo, o Big Ben de Londres, também está pendendo para um lado. A propósito, Big Ben é na verdade o nome do sino dentro da torre, que foi rebatizada de Elizabeth Tower em 2012. De qualquer forma,
A torre agora está inclinada cerca de 1/4 de grau para noroeste. Parece quase nada, mas em longo prazo pode se tornar instável. Os especialistas não sabem o que está causando a inclinação. Existe uma teoria que diz que a argila londrina onde fica o Big Ben está secando. O guardião do grande relógio mencionou que pode levar entre 4.000 e 10.000 anos até que a inclinação se torne um problema sério. Vou colocar na minha agenda. A Torre do Campanário de Bruges, outra construção famosa, é uma verdadeira sobrevivente. Um raio a atingiu no final do século XV, queimando a torre até as cinzas e arruinando os sinos. A nova torre também foi devorada pelas chamas 2 séculos e meio depois. Então o que você vê hoje é resultado de várias reconstruções. A torre agora tem 47 sinos. Eles costumavam desempenhar um papel importante na vida da cidade. Os sinos tocavam para anunciar o alarme de incêndio, o horário de trabalho e os principais eventos. Se a inclinação de 86 centímetros não te incomodar, você pode subir na torre para apreciar a vista do topo. E se acha que só as construções da Idade Média podem tombar mundo afora, conheça a Millennium Tower de São Francisco. Esse arranha-céu é o edifício residencial mais alto da cidade. Oferece apartamentos luxuosos e se inclina mais de meio metro para o norte e para o oeste. Ele não tem planos de parar de se inclinar e continua a uma velocidade de 2,5 cm por ano, porque está afundando no chão. E se ninguém conseguir resolver o problema, pode chegar a uma inclinação de 101 centímetros. Se for mais para o lado, os elevadores e o encanamento podem não funcionar mais. Tudo isso provavelmente é resultado de um erro de construção. A solução proposta agora é instalar 18 tubos de aço no leito rochoso bem abaixo da torre para interromper e provavelmente até reverter parte da inclinação. Alguns edifícios são feitos inclinados de propósito. A Torre Capital Gate é uma das joias arquitetônicas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Essa beleza tem uma inclinação de 18 graus, o que a ajudou a ganhar o título de edifício mais inclinado feito pelo homem. A torre tem 35 andares e simboliza a mistura de mar e deserto. A construção principal parece uma espiral de areia, e o dossel curvo é um respingo de água. Devido a esse design único, cada andar e até mesmo cada cômodo interno tem sua forma e tamanho únicos. A torre inclinada mais alta feita de propósito é a torre do Estádio Olímpico de Montreal, no Canadá. Tem metade da altura da Torre Eiffel e inclina-se a impressionantes 45 graus. Ela parece bastante insegura, mas na verdade suporta a maior parte do peso do telhado do edifício principal graças ao seu design. A torre deveria ser inaugurada para os Jogos Olímpicos de 1976, mas a construção demorou mais do que o planejado. Os 3 últimos andares da torre abrigam um observatório com vistas panorâmicas de até 80 quilômetros em todas as direções. Um funicular pode levá-lo até lá para apreciar a paisagem, mas é preciso estar preparado para um passeio de 2 minutos. Ei, não se preocupe, você pode se apoiar em mim.